Olá, tudo bem? Daremos continuidade à nossa aula dessa disciplina, unidade 3. Trataremos sobre as diferenças culturais dos surdos. Nossa, isso é bastante interessante. Vocês irão aprender no decorrer da nossa aula. Então, novamente, falo com vocês que é muito importante, ok? Que vocês, antes de acompanhar a aula, que vocês peguem o quê? Papel, caneta, aproveitem. E no momento que estiver assistindo, caso tenha dúvida, escreva essas dúvidas para posteriormente colocar no fórum, o fórum de discussão, ok? Daremos início à nossa aula. Então, esse tema que iremos apresentar. Bom, temos várias informações no decorrer da história. Temos fatos, histórias narradas, acontecimentos. Temos, por exemplo, na história a colonização. Portugal colonizou o Brasil. Também temos a escravização. Então, na verdade, temos documentos que comprovam esses acontecimentos, temos registros que já temos para comprovar a colonização, a escravização. Então, temos documentos que comprovam isso, temos registros. Então, fica bem tranquilo de encontrarmos dados oficiais com relação à história. Temos também muitas fontes importantes. E temos aquelas fontes que, às vezes, elas são guardadas. A história dos índios. Então, em que momento ocorreu? Como foi? Então, temos poucas informações, documentos que comprovem isso. As pessoas que estavam vinculadas a essa história. E na escravização, os negros. Então, essa história tem poucos fatos comprobatórios. Então, se compararmos a história dos surdos, podemos perceber que a história ela surgiu a partir de ouvintes, contada por professores ouvintes, que foram inseridos no mercado de trabalho, acompanhando os surdos, geralmente com tecnologias oralistas. Então, temos a história da Associação dos Surdos. Temos professores surdos. Temos pessoas famosas que revolucionaram a história. Temos a pedagogia surda. Então, aqui na história cultural dos surdos, nós percebemos que temos poucas histórias contadas, poucos registros. Por isso, é muito importante que se evidenciem fatos desse modelo cultural, do ser surdo. Lembra do Congresso de Milão? Houve a votação, a proibição da língua de sinais. Nossa! Isso foi uma barreira, foi uma quebra no desenvolvimento da educação dos surdos. Então, temos o povo surdo que luta, que se empodera, que tem autoestima, que se faz ouvir, que quer os seus direitos, que quer a sua educação. Então, temos a fase do isolamento, o isolamento cultural. Nessa fase, evidencia a proibição do uso da língua de sinais, e isso durante 100 anos. Porém, existia no contexto do povo surdo, e existe até hoje, a utilização da língua de sinais. Então, houve uma mudança na história através dessa continuação do uso da língua de sinais. Temos a fase da revelação cultural, isso anteriormente ao Congresso de Milão. Nessa fase já tínhamos professores surdos, escritores,
atores surdos, líderes, movimentos na luta do surdo. Tínhamos várias pessoas importantes. Então é necessário que se pesquise, que se registre isso. Então vamos nos ater a algumas explicações, algumas pessoas que revolucionaram a história do surdo. Temos professores surdos que continuam na luta e que estão engajados nessa causa, que evidenciam o valor no contexto da história cultural. Então isso é muito interessante. As informações devem ser resgatadas. Temos Berthier. Percebe-se que esse é um dos nomes que divulgaram a história dos surdos. Temos heróis nessa história que resgatou esse povo surdo e serviu de modelo. Às vezes temos histórias, piadas que evidenciam também. Se fizermos um paralelo, temos Lepê. Ele não concordava com as ideias de Berthier. Falava-se que Berthier era charlatão, então não concordava-se com a ideia dele. Vejam, essa é uma citação muito importante. Você precisa conhecê-la. Essa citação, ela está em um artigo que foi publicado. E ela vem para explicar. Então falaremos aqui sobre a citação. Vem falar sobre o professor surdo e a percepção do aluno surdo. Às vezes pensa-se que o aluno surdo não tem conhecimento. Então não se põe no lugar desse aluno surdo. Vê isso apenas como um trabalho, algo que sempre vai continuar da mesma forma. Esse ensino não vai ser modificado, terá a metodologia oralista sempre. Então vamos fazer um paralelo com as ideias de Lepê. A citação com Lepê são ideias divergentes. Lepê foi o primeiro a disseminar a língua de sinais. Naquela época, ainda falha, porém de forma simples e segura, começou uma comunicação, transmissão de pensamento, comunicação. Então temos aqui o autor Nascimento, 2006, página 256. Então essa citação é muito importante. Gravem, porque aqui evidencia a metodologia utilizada anteriormente. Era uma metodologia mecânica, contrariada por Lepê. Lepê aceitava o surdo, o jeito do surdo, a forma de raciocínio do surdo, a forma de comunicar com suas ideias. Então essa citação é muito importante que vocês conheçam, leiam detalhadamente sobre isso. Vejam, temos a fonte. Então você pode clicar e ler o material detalhadamente.
Vejam o que aconteceu na história dos surdos. Façam uma comparação entre essas duas metodologias de ensino. Então, agora, apresentarei a vocês algumas pessoas, alguns famosos que revolucionaram a história da educação dos surdos. Vocês vão ver algumas pessoas e vão admirar, porque elas estão na história. E está registrado isso. Então, você vai começar conhecendo Ferdinand Berthier. Esse é o seu sinal. Ele foi professor muito famoso, um professor surdo. Então, isso marca a história cultural do surdo. Então, Berthier, ele nasceu em 1803, na cidade de Lutens, na França. Então, ele começou a estudar aos 8 anos. Sabe onde? No INJS, uma escola de surdos na França. Esse é o sinal da escola. Ele cresceu, se formou e começou a trabalhar ensinando. E ele ensinava na mesma escola que ele estudou. Então, seu trabalho durou em média 40 anos. Então, Berthier, ele era professor surdo e a sua metodologia de ensino era embasada no estímulo, na prática, na identidade do surdo. O ensino é através da língua de sinais. Ele escreveu vários livros, publicou vários artigos sobre a história dos surdos. Ele defendeu o povo surdo, a língua de sinais, a cultura surda, o ensino de surdos, o uso da língua de sinais em vários contextos. Poemas eram utilizados em língua de sinais francesa. E também eram contadas histórias sobre o sofrimento do povo surdo, a humilhação do povo surdo. A sociedade da Esparta era contra o povo surdo. Então, o surdo, ele escrevia para registrar seus fatos. Porém, no Congresso de Milão, houve o que? Essa humilhação do povo surdo, essa imposição. Mas o que aconteceu? Outras pessoas se destacaram, atores, dentre outros nomes se destacaram. Temos Lepé, que se destacou. Então, anteriormente a Lepé, nós temos o antes e o depois. Então, evidencia que Lepé, ele foi muito importante na história dos surdos. Durante anos, ele era premiado anualmente. Na França, reconhecia-se as pessoas que se destacavam e ele recebia prêmios anuais. Temos aqui Pierre Pélissier. É surdo, professor. Dava aula na escola imperial. E o seu trabalho estava intimamente ligado aos movimentos, à expressão do povo surdo, à luta do povo surdo no contexto imperial. Ele foi o primeiro a publicar desenhos, imagens, vejam,
vocês já conhecem. Ele foi o primeiro a fazer sinais, escrever sinais. Então, ele colocava o sinal e o seu significado na língua francesa. Ele foi o precursor. Então, em 1875, até essa data, anteriormente a essa data, tínhamos alguns desenhos que foram se desenvolvendo. Em 1875, aqui no Brasil, Flauzino da Gama recebeu essas imagens da França, porém, tinha palavras francesas. Foi necessário fazer adaptações para o português. Então, começou a disseminar esses desenhos. Então, percebe-se que a Libras ela é parecida com a língua de sinais francesa. Alguns sinais são parecidos, vamos elencar alguns. Aqui no Brasil, utilizamos esse sinal para difícil. Lá na França também, e até hoje. Esse sinal, certo, lá também é certo. É o mesmo sinal. Temos alguns sinais que continuam iguais, porém a maioria são diferentes. Por quê? Nós começamos a língua de sinais com Flauzino, aqui no Brasil, que sofreu influência francesa. Agora vou apresentar para vocês. Vocês já conhecem Lepê. Então, Lepê foi muito importante, ele marcou a história dos surdos. E até hoje ele é importante. Então, é um fato na história. Por quê? Podemos comprovar. Temos documentos. Então, você vai conhecer um pouquinho aqui sobre a vida dele, um resumo da vida dele. Quem foi Lepê? Ele nasceu em 1759. Seu nome? Charles Michel Lepê. Esse é o seu sinal. Na sua história, como iniciou? Teve contato com surdos. Esse contato se deu a partir do momento que ele conheceu duas crianças gêmeas. Então ele começou a observar, a comunicar, a utilizar sinais e gestos para conversar. Então ele ficava olhando as duas irmãs conversando. Ele também iniciou contato com pessoas e começou a ficar um pouco angustiado, porque na rua ele encontrava pessoas surdas, abandonadas. Então ele começou a resgatar essas pessoas e começou a ensiná-las. Ele acreditou no potencial dos surdos, que os surdos poderiam se desenvolver. Então, nesse espaço, era uma escola? Não, esse espaço era a sua casa. Então, Lepê ensinava sinais na sua casa, sinais relacionados à gramática. Então, havia esse processo de ensino e interação com essas crianças surdas. Ensinava sinais, gramática, a estrutura. Lepê, ele também acreditava que a língua de sinais era uma língua natural, a língua dos surdos. Ele foi o primeiro a publicar um dicionário em língua de sinais francesa. Morre em 1789,
Porém, nessa época ele já tinha fundado 21 escolas na França. E também na Europa. Nossa, 21 escolas. Então, por isso, o Lepé, ele é muito importante na história, é um marco. Agora apresentarei a vocês Thomas Hopkins Gallaudet. Esse é o seu sinal. Vejam, esse homem foi muito importante. Ele fundou a escola para surdos. Então, na sua história, percebe-se que está vinculada à história dos surdos. Então, nós vamos conhecer um pouco sobre a vida de Gallaudet. Ele nasceu nos Estados Unidos. Ele percebeu que Alice, surda, ela ficava sozinha, ela não se inteirava, ela não interagia, não tinha contato com outros. Então ele começou a observar. Vejam aqui, essa é a Alice. Então ele percebeu que ela era surda e que não tinha contato com outras crianças, vivia isolada. Então, em suas observações, ele começou a ensinar. Procurou o pai de Alice, teve um contato com ele e começou a analisar como se dava esse processo de ensino dessa criança surda, a leitura, a escrita. Então ele ficou muito interessado nessa história. Após muitas reflexões, bem como com o contato com o pai de Alice, ele fundou a primeira escola para surdos. Então, Gallaudet começou a se preocupar com a metodologia de ensino para crianças, que até então ele não sabia. Então, ele viajou até a França, procurando informações sobre essa metodologia, a metodologia correta de ensino para o surdo, para que o surdo pudesse se desenvolver. Então, ele foi até a França, na Europa. Gallaudet, chegando à França, teve um contato, primeiramente com Sicard, na Europa. Então, Sicard começou a ensiná-lo. E ele começou a aprender sobre a metodologia de ensino para surdos. Finalizando, ele retornou. Porém, um surdo chamado Lawrence Clerc, esse sinal, o acompanhou, aceitou a proposta de Gallaudet e veio com ele. Então, esse surdo começou a ensinar a língua de sinais francesa para Gallaudet. E Gallaudet o ensinou a leitura do inglês, da língua inglesa. Então, houve um pacto entre os dois. E voltaram, retornaram aos Estados Unidos, um ensinando a língua para o outro, durante 3 meses. Ao chegar nos Estados Unidos, começou-se a organizar a escola, fundou-se a escola em 15 de abril de 1814. Nossa! Então a história de Gallaudet é muito importante porque disseminou a língua de sinais através da criação da escola. Vou mostrar para vocês esse slide.
que se relaciona aqui com a nossa história, com o Brasil, registros comprobatórios. Então, no decorrer da nossa história, a história dos surdos no Brasil, nós percebemos que, em 1855, o precursor Edward Way, este é o seu sinal, ele fundou a primeira escola aqui no Brasil para surdos, o INES. Então, Rouet, professor surdo, veio para o Brasil em parceria com Dom Pedro II. Ele foi convidado a vir para o Brasil, então ele assinou o documento juntamente com Dom Pedro para fundar o INES. No século XV, nossa, o surdo era humilhado, sofria. Então, Edward Way começou a estimular, a promover o desenvolvimento dos surdos. Com a chegada dele e a criação do INES, foi disseminado a língua de sinais no Brasil. Então, lembra que eu falei com vocês sobre Galaudê? Vocês já o conhecem, sabem da sua história. Agora, então, os apresentarei o filho de Galaudê, chamado Edward Galaudê, nascido em 1864. Então, ele era pedagogo e fundou a primeira universidade. O seu pai fundou a primeira escola para surdos e ele, vendo isso, se interessou pela causa, pelo trabalho com as crianças surdas, então idealizou e fundou uma faculdade só para surdos. Ele fundou a primeira faculdade mundial para surdos. Em Washington, nos Estados Unidos. Foi a primeira faculdade criada pelo filho de Galaudê. Então, agora apresentaremos outra pessoa famosa. Quem será? Vocês conhecem, vejam. Ellen Keller. Esse é o seu sinal. Nossa, essa pessoa foi muito famosa na história dos surdos. Marcou a história. Ela nasceu em 1880. O seu nome completo é Ellen Adams Keller. E esse é o seu sinal. Ela foi escritora, conferencista, palestrante, divulgava sua própria história, relacionando a educação do surdo cego, utilizando a Libras tátil, língua de sinais. Ela também é uma ativista, participava dos movimentos surdos nos Estados Unidos. Então, Ellen ficou cega e surda aos 2 anos. Com o passar do tempo, teve uma professora, Anne Sullivan, que a acompanhou, que começou a ensiná-la Libras tátil, num processo exaustivo de ensino, até que a mesma aprendeu, mudou seu comportamento, sua mentalidade, suas atitudes, começou a utilizar palavras, começou a escrever.
Anne Sullivan esteve com ela, a acompanhando, a estimulando exaustivamente, porque quando criança era complicado, era cansativo. Porém, o processo de ensino não parou. Então, por isso, elas marcaram a história da educação dos surdos e servem de modelo. Continuando a história de Ellen, veja, nossa, é emocionante falar sobre ela. É admirável, eu admiro essa pessoa muito. Eu fico muito emocionada em falar dela, eu a amo. Então vejam, aqui temos algumas fotos que você vai conhecer um pouco sobre a vida dela. Veja. Aqui temos o encontro dela com a professora Anne Sullivan. Elas em momento aqui de contato, onde há o aprendizado, onde ela se adequa à vida, ela começa a perceber as suas especificidades. Então há uma imensa afinidade entre elas, como se fosse a mãe e a filha, porém ela é uma excelente professora, uma excelente profissional. Temos aqui também um outro acontecimento muito importante que mostra vitória. Porém, nós sabemos que barreiras existiram, mas foram superadas. Então, agradecemos imensamente a pessoa de Sullivan. Então, lembra que eu falei com vocês de Graham Bell, o inventor do telefone, que inventou também a metodologia oralista? Então, Graham Bell, falei para vocês. Então, eles se encontraram, Graham Bell e Ellen Keller. Veja a foto. Se comunicaram através da Libras tátil. Ellen, ela se esforçou também para aprender a oralização. Então, ela se comunicava com as duas metodologias, oralista e Libras tátil. Então, no decorrer da história, temos vários acontecimentos. E morreu aos 87 anos. Então, ela viveu muitos anos, 87 anos. E morreu no dia 1º de junho de 1968. Nossa, a história dela é muito legal. Aproveitem e vejam o filme. Lembra que eu falei com vocês? É muito importante que vocês vejam o filme, para que vocês conheçam Ellen Keller e vejam ela na história. É muito importante isso. Vejam o filme. Não percam. Então você vai se emocionar, vai chorar. Nossa, a vida dela. Agora, apresentarei para vocês uma outra pessoa muito famosa. Vejam. William Stockley. Esse é o seu sinal. A sua história foi divulgada a nível mundial. Ele é considerado o pai da linguística da língua de sinais. Isso foi disseminado, porque ele fez descobertas, ele acreditou na língua de sinais americana, a estrutura, a gramática dessa língua. No contexto linguístico, ele acreditou nessa estrutura e a comprovou através de pesquisa científica na área da linguística. Ele fez várias investigações na língua de sinais americana. Estudou em Gallaudet, fez várias pesquisas, entrevistou pessoas, filhos surdos, fez várias pesquisas com esses surdos.
E o principal, filhos surdos, filhos de pais surdos e filhos surdos de pais ouvintes. Então fez várias comparações desses dois surdos, quando os pais eram surdos e pais ouvintes. E com isso, ele adquiriu vários conhecimentos a respeito da aquisição linguística desses surdos. Filhos de pais surdos têm uma aquisição tranquila desde o nascimento, ele começa a adquirir a sua língua nativa, e isso ocorre tranquilamente. Então, em suas pesquisas, ele percebeu a estrutura dessa língua, a gramática dessa língua. Com relação a surdos, filhos de pais ouvintes, percebeu-se que, em suas investigações, que havia diferenças. Então, ele publicou livros. Em 1971. Bom, mas houve o Congresso de Milão, anteriormente, onde havia imposto a oralização. Continuou-se a utilizar a oralização. E ele percebeu que a língua de sinais estava começando a ser disseminada e valorizada, ganhando seu espaço, sendo importante em vários contextos linguísticos e em vários países. Percebeu a valorização dessa língua. Em seu livro, denominado Comunicação Total, ele discute sobre essa metodologia. Temos uma outra pessoa famosa, chamada... Vocês já a conhecem, ela é famosa. É importante que vocês a conheçam. Vou falar para vocês aqui um pouco da sua vida. Ela se chama Marlee Matlin. E esse é o seu sinal. Em 1986, ela participou de um filme. Ela tinha 20 anos, bem jovem. Nossa, e ela foi atriz. Ela participou desse filme. E ganhou o prêmio Oscar desse filme que ela fez. Então, ela foi a melhor atriz nesse filme. E ganhou esse Oscar. Foi premiada. Nessa época, ela tinha 20 anos. O nome do filme: Filhos do Silêncio. Você já viu? Conhece o filme? Se vocês ainda não viram, aproveitem, procurem, veja aqui o nome, procurem, Filhos do Silêncio, é interessante. Eu já vi há muito tempo atrás, porém, é interessante porque evidencia a história do surdo, a história. Então você vai conhecer o sentimento, o audismo, as formas de sofrimento pelas quais o surdo passa. Então é muito interessante, é admirável. Você pode assistir várias vezes o filme dela. Então temos aqui a foto, vejam. Nossa, ela recebendo o prêmio, ela aos 20 anos. Então agora já estamos quase finalizando. Quase. Daremos continuidade às nossas explicações ainda. Então, você viu quantos surdos famosos que nós temos que se sobressaíram na história dos surdos? Então, aqui no Brasil também nós temos várias pessoas, vários surdos brasileiros famosos. Bom, mas calmem,
Não precisa ficar angustiados, não, para saber quem são esses surdos. Bom, na nossa próxima aula, na unidade 4, vou apresentar a vocês. Vocês verão algumas pessoas, alguns surdos brasileiros que se destacaram na história da educação dos surdos. Agora que você já assistiu a essa aula, bom, foi muito prazeroso, você conheceu várias pessoas que marcaram a história dos surdos. Sabemos que tem ouvintes que marcam a história e surdos que marcam a história a nível mundial. Então, espero que vocês pesquisem pessoas famosas que marcaram positivamente a comunidade surda. Então, espero que vocês, estudantes, tenham tido uma boa aula, que vocês façam a atividade, discutam entre grupos e postem no fórum. Muito obrigado por assistir a aula.